É isso aí, seja bem-vindo a mais uma entrevista do canal Aprenda Guitarra. Hoje eu estou aqui com meu amigo luthier Samuel Soares e a gente vai falar um pouco de como e quando turbinar a sua guitarra. Quando compensa, os detalhes, né? A gente vai falar sobre captadores, a gente vai falar um pouco sobre madeira, para você conhecer um pouco melhor do seu instrumento e saber se compensa fazer esse tipo de modificação ou demais modificações. Inicialmente, o Samuel Soares, ele é de São José dos Campos. A gente está aqui na Tribos Escola de Música, onde ele tem uma oficina, onde ele também é sócio. E ele presta serviço para várias marcas famosas, importadoras, como a Takamine, a marca Fender, a Gibson, a PRS, só coisa top, né, mano? O cara também ele trabalha com a dupla, né, Fernando e Sorocaba, do sertanejo, presta serviço para os caras, em inúmeros instrumentos, etc. Mas é isso aí, Samuel. Tudo bem, cara? Como é que tá as coisas por aí? Cara, que legal, que apresentação legal, mano. Boa. Beleza. É muito legal falar contigo, cara. Porque a galera não sabe o quanto você Quanto foi marcante história, né? na minha vida. Mas isso ficou um outro papo. Falar de guitarra, cara, falar de quando customizar, falar de upgrade, isso eu acho que é o assunto que todo luthier quer trocar ideia, né? Quer falar. O dólar tá alto. Comprar uma guitarra premium é quase impeditivo no Brasil. A gente tem a questão da crise também no Brasil, então eu percebi que ao longo desses últimos meses a quantidade de gente que me procurou para pegar o instrumentozinho simples, né? Mais que deixa lá no canto e fazer upgrade, essa quantidade aumentou bastante, né, cara? É porque o cara às vezes não tem grana para comprar uma guitarra e fica naquela, pô, será que compensa pegar a minha e tal, né? E aí vem a pergunta, será que compensa? Qual guitarra compensa fazer isso, tá ligado? Então, a primeira pergunta, assim, até o pessoal eles mandaram algumas perguntas, e é a questão de madeira, né, cara? Quanto que compensa? Como que eu vou analisar se a madeira da guitarra é boa? Tem como ver isso? Tem como ver, mas geralmente quem consegue avaliar esse tipo de questão é o próprio luthier. O lance é o seguinte, cara, faz amizade com o seu luthier. Transforma ele no seu melhor amigo, porque essas dicas que você não vai conseguir na loja, você não vai conseguir na internet, você tem de A a Z, e aí como filtrar isso? No caso da madeira, o ideal é levar para o luthier para ele conhecer, né? Porque você tem madeiras, por exemplo, no Brasil, a gente tem madeiras que são desconhecidas pela grande maioria da galera e que são madeiras legais pra caramba. Vou falar de uma, por exemplo, a Tajima, ela usa nos instrumentos de série dela uma madeira chamada marupá. O marupá, que é a cacheta, é uma madeira simples, uma madeira que você acha a rodo. Só que o que vai dar o som da guitarra é uma interação de várias coisas. Então você tem a madeira, que faz muita diferença no som, você tem o captador, que faz muita diferença no som, você tem o tipo de corda, o calibre da corda, né, a tensão da corda, que faz muita diferença no som. Aí você pensa o seguinte, você tem madeira, captador, o hardware, o shape, né, o modelo do corte de madeira. Tudo influencia, né? Tudo isso, cara, você vai juntar e vai dar um timbre característico. É como se você pegasse várias cores. Então você pega, para cada um desses itens, você pega um pingo de cor. Você vai juntar essas cores e no final você fala, mano, ficou legal, não ficou legal, era o que eu tava esperando ou não era o que eu tava esperando. Entendi, mas o ponto de partida assim é o cara descobrir se a madeira é boa, né? Se a madeira, a primeira coisa, né? A madeira tem que ser boa, a madeira tem que ser uma madeira que vale a pena investir. E outra, a mecânica do instrumento tem que ser agradável pro cara que vai tocar. Então não adianta o cara ter uma madeira muito louca, um instrumento com uma madeira muito louca, mas se a ergonomia para ele não funciona. Aí os caras vão dar risada agora, mas vamos pensar, por exemplo, na Ovation, o violão Ovation. Cara, é um violão aclamado, né? Eu faço assistência técnica para Ovation também, todo mundo ama esse violão, mas ele não tem nada a ver comigo, cara. Eu não posso usar o violão desse. O shape vai ficar meio estranho. O shape não dá, cara, porque, cara, positivo com positivo, cara, repele, não vira, dá. Né? Entendeu? Então é um shape que pra mim não dá certo, não casa, não orna, não encaixa.
E aí, isso faz diferença pro músico, isso faz diferença na hora de tocar. Então, assim, a primeira coisa é madeira, a madeira é legal, vamos pro segundo ponto, então. Depois a parte de, digamos assim, depois da madeira, o que é mais importante? Captador? Captador, porque se você tem uma madeira boa e você tem um captador bom, a probabilidade de você ter um som muito louco é legal. Se você tem uma madeira mais ou menos com um captador muito louco, você também tem a probabilidade de ter um som da hora. Agora, se você tem uma madeira top, com um captador peba, mano, você matou o som da sua guitarra. Então, é a junção das coisas, né? Então, você pode pegar lá, o que a galera mais gosta para Stratocaster, por exemplo. Os caras gostam de Ash, né, Alder, que são madeiras americanas, legais pra caramba, tem uma resposta de timbre muito louca. Beleza, você tem um Ash lindo, figurado, perfeito, braço em maple, escala em rosewood, então você tem uma estrutura de guitarra legal pra caramba pra poder colocar o captador. Aí você vai lá, pega um captadorzinho chinês que você achou lá na The Extreme, comprou, chegou em 90 dias pra você, você instalou ali, cara. Safado. Mano, matou o som da guitarra. Ordinário. Cara. Bonitinho, ordinário. Bonitinho. Matou o som da guitarra, entendeu? Tá. E a questão, me perguntam bastante também, a questão dos captadores nacionais, estão valendo a pena, né? Eu lembro assim das marcas que mais são faladas hoje em dia. A gente tem o Malagoli, tem o Sérgio Rosário, não sei se você conhece mais alguma marca para indicar, que são marcas baratas, né? E estão quase chegando no nível importado ou até mesmo no mesmo nível, né? O que você acha? Cara, é que aqui eu não... Tá ali fora, senão eu ia te mostrar a quantidade de captadores que eu instalo durante a semana. É muito, 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 muito. E eu percebi que nos últimos anos, a Malagoli, eu vou falar que são os captadores que eu mais instalo, eles fizeram uma transformação na fábrica, mano. Eu não sei o que o Érico fez lá dentro, mas tá muito legal. Tá muito legal. Pra você ter uma ideia, você pega o captador dele, né? Eu vou pegar o 777 do Henry Ho, né? Que é uma marca, modelo que eles gostam bastante. E você compara com um gringo, cara... Material de base, né? O polímero que é feito à base não deve em nada pro gringo. O cobre que é usado pra bobina, mano, não deve em nada pro gringo. A indústria nacional só tá melhorando. O acabamento, cara, você olha o acabamento de um nacional, no caso do Malagoli, e compara com um gringo, cara, o Érico, ele tá vendendo os captadores dele na base de 230, 240, 250, um captador. Você pega um equivalente desse captador num de Mars e num Seymour Duncan, você vai pagar 700 pau, 800 pau. Um trio de captadores você paga 680 mais frete, eu acho que mais ou menos isso. Você vai fazer um trio desse num captador gringo, cara, é para mais de 1.500. Então super compensa partir para isso, né? Só que assim, eu tenho bala para comprar um gringo. Então, beleza, cara, compra. Eu sempre sonhei com um gringo. Mano, vai porque tem essa questão do sonho, né? Eu quero ter aquele que é específico, né? O captador que é de certa forma específico para determinado som. Tem aquele cara que fala, mano, eu quero ter um Gibson. Eu quero ter uma Gibson. Cara, o cara não vai ficar feliz de ganhar uma guitarra similar. Ele vai ficar feliz com a Gibson. Mas tem aquele cara que quer o som. Aí aquele cara que quer o som, você acha o som de uma Les Paul muito louca em vários outros modelos, em várias outras marcas. Aí você pega uma marca que é mais simples, que tem uma madeira legal e que você consegue fazer um upgrade de captador num custo legal pra caramba também e que não deve nada pra gringa, pô, cara, vale a pena. O resultado, né, que é o som, que é o timbre da guitarra, você tem pela 1/4 do preço. Pô, vale a pena pra caramba. É bem legal, né? E assim, a questão de qual o captador exato para cada estilo? Por exemplo, uma Stratocaster, um captador de alto ganho, de baixo ganho. Por exemplo, o cara que quer tocar soul music ou blues, assim, baixo ganho, né? Toda vez que isso só para a pessoa conhecer um pouco, cara. Porque o cara, às vezes, ele compra um captador errado, né? O cara toca blues e compra um captador de alto ganho que é funcional para, sei lá, para um estilo de metal, heavy metal. Então, a coisa não vai funcionar, né? O que você pode dar de dica para as pessoas na hora de escolher o captador? Principalmente, assim, os nacionais. Você pode citar alguns importados e também os nacionais. No caso da Malagoli, que você conhece mais, né? Que você mais trabalha. O lance é assim, imagina que você tá... Quando você pensa em customizar uma guitarra, é como se você chegasse no médico e passasse sintomas pro médico.
Ele vai olhar os seus sintomas, vai fazer os seus exames e vai te passar um diagnóstico com um remedinho pra você tocar, pra você comprar. Na luthieria é a mesma coisa. O cara chega pra cá, eu falo assim, olha, eu tenho uma guitarra que é assim, 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 assado, e eu toco forró. Cara, eu toco forró, qual que é a sua guitarra? Ah, eu tenho uma Dimebag, né, com quad hell, com captadores humbuckings duplos, e eu vou tocar forró. Cara, tá totalmente fora, tá um disparate. Uma guitarra from hell, uma guitarra pegada com high gain total, para um cara que vai precisar de um som instalado. Não vai achar. Então, vamos pensar em estilos musicais. Você tem modelos que atendem melhor. Aí você tem modelos que são mais versáteis. Por exemplo, a Stratocaster e a Telecaster são os modelos mais versáteis que você tem. Você consegue fazer desde o cara que vai tocar reggae, que é aquele sonzinho bem instaladinho, aquele cut, né? Até um cara que vai tocar Iron Maiden. Ele consegue com a Strato. O modelo Les Paul também, de certa forma, é bem versátil, né? Só com a mudança de captador. A Stratocaster, por exemplo, você consegue ter nela a combinação de single, humbucking, single humbucking, single humbucking, humbucking, single humbucking com split. Então você tem uma versatilidade de timbres numa guitarra só, que você consegue abranger um range já não tem aquele som instalado. A Les Paul ela é versátil, mas ela já não é tão versátil já não quanto... tem aquele som instalado, não é tão versátil quanto a Strato, quanto a Telecaster, por exemplo. Numa Les Paul, se você splitar o captador dela, ela vai ficar com um som mais light. Mas não é para toda coisa que ela vai encaixa. Rolar, né? Para tocar Soul Music, por exemplo, com Les Paul, não vai funcionar. Não casa, não funciona, entendeu? Essa é uma dica bem legal, né? Para quem está começando, tá escolhendo a guitarra, tal. Quem toca em igreja, quem toca à noite. A dica que eu dou pra galera que tá conhecendo o instrumento preza pela versatilidade, porque ao longo da sua caminhada dentro da música, você vai descobrindo o seu som. Ah, eu gosto de um som mais pesado, um som um pouco mais fechado. Muito legal, né? Aí tem um captador mais específico para isso. O cara é legal ele comprar, optar por uma guitarra versátil, depois, conforme ele for aprendendo, ele vai mais especificamente pro som que ele quer, né? Exatamente. E outra coisa, cara, em relação às pontes, assim, eu vou falar um pouco da minha impressão, né, como músico, e depois você fala como luthier, que trabalha com a mão na massa e tal. Assim, a gente tem a ponte para quem quer trocar uma ponte, né, quer escolher uma ponte, a gente tem uma ponte, por exemplo, tradicional com 2 pinos. Eu entendo que ela, por ela ter menos contato com a madeira, ela tem menos sustain e tal, né? Depois você tem outras pontes assim de 6 pinos, a tradicional de 6 pinos, usadas também em algumas Stratocasters, né? E a gente tem a ponte da Telecaster, que ela tem mais agudo, né? Que as cordas passam pela madeira e tal. E tem o esquema do captador, você pode até explicar porque tem esse som também. E finalmente a ponte da Les Paul, né? Que se eu não me engano são 4 pinos, né? Ela tem mais contato ainda com a madeira, né? Então assim, em questão de modificação, o cara vai escolher, né? Essa ponte assim, se ele tem 2 pinos, ele pode colocar uma de 6 pinos ou não. Ou quando compensa trocar, né? O lance é o seguinte, se ele tem uma guitarra, vamos pensar numa Les Paul, vou colocar uma Les Paul como Mas no geral base. É isso mesmo, quanto mais contato a ponte tiver com a madeira, mais sustém. Com então, certeza, né? Com certeza. E assim, pensa na Telecaster, vamos voltar na Telecaster. A Telecaster, a ponte dela é grudada na madeira, então ela tem uma base maior em cima da superfície do corpo. Você tem a opção de passar as cordas por trás, não pelo corpo, mas por trás, ele tem um tipo de som. A guitarra vai ter uma resposta. Verdade. Se você passa as cordas true body pelo corpo, que a corda entra por trás do corpo e sai por cima, ela tem uma outra resposta. O sustain muda, o médio agudo muda. E geralmente a Telecaster é uma guitarra bem mais aguda, né? Bem mais aguda. E ela tem a combinação dela são de 2 captadores, né? Então, braço e ponte. Hoje você acha a combinação até com 3 captadores, que é muito similar às Stratocasters. Mas o estilo de ponte e a forma com que as cordas passam deixam o som muito característico para a Telecaster. Você falou de modificação, de você pegar uma guitarra com ponte fixa, né, vou colocar assim,
e colocar uma ponte flutuante, por exemplo. Uma alavanca standard, né? Que tem de 6 pinos e 2 pinos, né? Qual que é a diferença? A de 6 pinos e 2 pinos, eu costumo falar e brincar com 2 exemplos, né? A regulagem que eu pego para Stratocaster para fazer estilo Jeff Beck e estilo Eric Clapton. Ah, sim. O Jeff Beck, a ponte dele, ele não é colada no corpo. Ele usa uma ponte com 2 pivôs e ele usa um estilo flutuante de ponte. Então, quando você está tocando, você tem a opção de você fazer um vibrato com a alavanca de uma forma mais suave e até uma aproximação de meio tom com a alavanca para cima. Então aquela ponte te deixa fazer isso. Uma ponte com 6 pinos, ela é grudada na madeira, você pode até deixá-la um pouquinho mais levantada, mas o tipo de sustain é diferente. Né? O tipo de resposta do captador vai ser diferente por causa desse tipo de ponte, e você percebe que para esse tipo de vibrato ela funciona um pouquinho pior. O de 2 pivôs, ela funciona muito melhor, a mecânica dela é muito melhor para esse tipo Tudo de... tem o ônus e o bônus, né? Com certeza, com certeza. Vai do estilo do cara saber conhecer na hora de comprar. O lance todo é o seguinte, você tem que se enquadrar num perfil. Então, na sua autoavaliação, se você fala, cara, eu sei o que eu quero, eu sei qual o tipo de som que eu quero, qual o estilo de música que eu toco, então você já vai mais certeiro numa resposta de instrumento. Se você está começando, está entrando na carreira musical e está procurando um instrumento, vai para o mais versátil. E aí, esses detalhezinhos de vai ser 3 singles, vai ser single, humbuck single, vai ser ponte flutuante, ponte standard, eu vou comprar uma Les Paul, mas a Les Paul tem Floyd Rose. Tudo isso influencia no timbre, né? Então, vai dar uma boa conversa da gente analisar caso a caso. E aí, uma coisa que você falou sobre você pegar uma ponte standard e transformar ela em Floyd Rose, né? Substituir a standard pela Floyd. Tem como fazer? Tem como fazer. Mas pensa que o seguinte, a Floyd Rose, ela tem um buraco que transpassa o corpo, né? Tem o backbox, que é onde a ponte descansa ali atrás. Ela precisa desse recuo para ela poder movimentar. Você vai ter que construir isso na sua guitarra. Se for Les Paul, vai ter que fazer isso na Les Paul. Vai ter que fazer um piscinão. Vai ter que fazer um rasgo na sua Les Paul, entendeu? E geralmente é irreversível. Você pode até, vamos dizer que você tem uma guitarra com Floyd e você quer colocar uma ponte fixa. Tem como fazer? Tem. Mas é através de enxerto de madeira, é uma repintura, o trabalho... vai perder sustain, né? Porque ela diferente. Ela tem apenas 2 pinos, né? A Floyd, né? A Floyd Rose tem. E aí vem o lance da importância do captador que a gente estava falando. Porque, por exemplo, quanto mais sustain, mais o captador vai trabalhar com folga, vamos dizer assim. Quanto menos sustain, mais o captador vai ter que agir para poder captar aquele som e transformar aquilo em energia. Então, com uma guitarra com Floyd, por exemplo, ela tem 2 pivôs. São 2 pontos de contato só, que é o que vai transmitir essa vibração para o corpo da guitarra. Pouco sustain, o captador vai ter que responder melhor. O ganho do captador vai ter que ser maior para poder gerar essa energia necessária para dar o timbre da guitarra, entendeu? Então, você pensa numa guitarra peba, madeira ruim, com Floyd Rose, com captador chinês, qual o resultado que você espera de uma guitarra dessa? Inclusive, pessoal, eu fiz uma análise de alguns captadores, eu tenho esse PDF, eu vou disponibilizar, eu disponibilizo isso aqui no link desse vídeo, tá? Você clica e pode baixar gratuitamente. É uma análise dos captadores, é coisa que não dá pra gente falar tudo aqui, né? Que, pelo amor de Deus, é muita coisa. É muito vasto. E esse PDF, no caso, esse material, vai te ajudar a escolher o melhor captador. Cara, e falando assim, no caso a Floyd Rose, né? Quais são as marcas indicadas que são legais? Porque cara, você tem aquelas chinesinhas, as mais baratinhas, elas dão problema, então às vezes é melhor nem ter, né, cara? Quais são as marcas que a galera pode comprar e é sucesso na certa, né? Vamos pensar assim, se você for comprar uma marca chinesa, tenha certeza que você muito em breve vai ter dor de cabeça, né? Porque o metal é um metal mole. Então o funcionamento da Floyd Rose é um pivô
com uma ponte que se encaixa. É metal com metal, atrito constante. Esse atrito constante dos dois metais, da haste, do pivô, com a ponte, vai gerar um desgaste. Esse desgaste, conforme vai acentuando, ele vai gerando um dente. E aí você tá com a guitarra que você movimenta para fazer um vibrato, e em cada posição que você soltar a alavanca, ela vai parar numa afinação diferente. Ela nunca volta na afinação certa. O material tem que ser de boa qualidade. Porcaria, cara. E aí o que a galera fala? Mano, o material alemão, o metal alemão é o supra-sumo, né? É o topo de linha, né? É o que tem de mais legal. E aí você tem marcas que usam o metal alemão como matéria-prima, né? Hoje você tem a Schaller, que é, vamos dizer, a que a galera mais gosta. Você tem a própria Gotô, só que é japonesa, uma marca japonesa. Que é uma excelente relação custo-benefício também. Fantástica. Ela é mais barata que a Schaller. Ela é mais barata que a Schaller. E você tem modelos de níveis de ponte, né? Então você pode pegar uma Floyd Rose hoje, que você vai pagar em torno de R$1.500. R$1.100, R$1.500. Dependendo da Floyd que você for pagar, você vai pagar pra cima de 3 conto, cara. Entendeu? Mas é o tipo de compra que você faz uma vez só. Entendeu? É um tipo de turbinada que você faz uma vez só. Ah, mas qual que seria uma de entrada legal para eu poder colocar no meu instrumento, que eu não vou gastar 3 pau, mas que também não fique amarrado nessa chinesinha? Uma marca legal é o Wilson, que é uma submarca da Gotô e tem uma resposta legal, né? Você tem uma variedade de modelos da Wilson, tanto para Floyd quanto para 2 pivôs, tanto para Standard, que gera uma resposta legal. Não vai ter um desgaste absurdo como os chineses e não vai ser absurdamente caro como essas tops, né? Ótimo. Nacional não tem, né? Nada que possa ser recomendado em termos de Floyd Cara, Rose. Até tem. Floyd Rose de verdade eu não conheço. Não, né? Mas eu sei que Standard, Base, Saddles, tem vários luthiers, né, que entraram nessa praia do mercado nacional, mas como boutique mesmo, fazendo... A Floyd não tem jeito, tem que ser importada, né? A Floyd até que me prove o contrário. Né? Eu não vi ninguém que chegou matando agora, assim. Então, agora outro detalhe também, mudando de ponte, né, cara, a questão das tarraxas. Tem gente que tem problema com tarraxa, a tarraxa não funciona bem. O que é legal? Se o cara quiser trocar, o que você indica? Cara, tarraxa assim, se você tem uma guitarra com Floyd Rose, a tarraxa é a que menos vai importar no seu set. Porque a Floyd Rose, lá no começo da escala, você tem um lock nut, que é uma trava que você tem para as cordas. Você travou ali, você vai afinar pela sua ponte Floyd Rose. A tarraxa já não vai fazer diferença. Agora você tem uma Strato, você tem uma Les Paul, você tem uma Telecaster, ou uma guitarra que não tem esse lock nut, a tarraxa faz toda a diferença, né? Porque é a estabilidade do seu instrumento. Você tem um instrumento que não é confiável, cara, você tá na água. Já era. Então a dica que eu dou é o seguinte: usa uma tarraxa com trava. Você tem marcas, a Wilson é uma delas. Relação custo-benefício. Que tem um modelo de tarraxa que já é com trava e que não é tão caro. Se eu pudesse escolher, tá, para o meu instrumento premium, minha compra da vida, vou comprar uma vez só. Schaller, Sperzel, que é muito legal. A Sperzel eu adoro. Tem a própria Gotô, que é muito legal. Muito boa também, oferece precisão, né? Para contrabaixo, o que eu mais gosto é Hipshot, muito legal. Tanto o acabamento quanto a precisão é fantástica. Pensa o seguinte: a tarraxa é uma engrenagem com uma espiral. Essas duas se combinam. Essa engrenagem, ela tem uma quantidade de dentes. Então isso diz respeito a quantas voltas na tarraxa eu vou ter que dar para chegar em um tom. Quanto mais fino for esses dentes, mais precisa é a tarraxa, mais cara ela vai ser. Entendeu? Então você tem no mercado aí zilhões de marcas, mas uma de entrada que seria legal seria a própria Wilkinson. A Gotô tem modelos bem acessíveis, mas não tão distante disso. Já no modelo premium, você tem a própria Sperzel, entendeu? Por exemplo, gente que tem a guitarra com 4 tarraxas para cima e 2 para baixo.
né? Tem o 6 em linha, tem o 3+3 e tem esse que é 4+2. Cara, pra achar tarraxa pra esse modelo é um tem forfé. Essa ainda, né? É um forfé, é difícil de achar. A Sperzo é o tipo de tarraxa que você consegue comprar 6 em linha e só inverter a engrenagem. Então, cara, é uma compra que não tem erro, entendeu? Entendi. Pô, show de bola essa dica, né? A última coisa, cara, que é importante também é a parte elétrica, por exemplo, jacks, né, chaves seletoras. Isso daí geralmente o cara tá tocando ao vivo lá, dá um pau, dá um problema, né? Já não compensa, se você tem uma guitarra barata, já não compensa você trocar isso de cara também? E quais as marcas que você indica, assim, em termos de chave, de jacks, né? Cara, chaves seletoras. Tem uma empresa que tá, cara, nadando de braçada no Brasil, chama Roslin. Por quê? Eles arrumaram uma forma de fazer uma customização dessa parte elétrica. Então, por exemplo, aqui no meu ateliê, se um cliente precisar fazer qualquer tipo de manutenção elétrica, eu tenho todos os componentes aqui. Então, os potenciômetros, eles são medidos de acordo com o tipo de captação que você vai usar. Então, se é single, tem uma unidade de referência ali, 250K. Se for humbucking, é uma outra unidade, são 500K de resistência no potenciômetro. Aí qual marca? Pô, você vai aqui na cidade, cara, você acha potenciômetro de R$3,50. Quanto tempo isso vai durar? Quanto tempo esse trilho que tem no potenciômetro vai durar? Ele dura muito pouco, vai dar chiado, vai quebrar, a haste é fraca, o metal é mole, então assim, custa R$3,50. Beleza, eu troquei, tá novinho, lindinho, vai durar quanto tempo esse negócio? Aí entra a relação do custo-benefício. Para mim, esse barato sai caro. Na minha opinião, eu preferia pegar um potenciômetro da Gotoh, da Dimarzio, a própria Nubble, que é o melhor potenciômetro que existe hoje no mercado. São potenciômetros que vão dar uma resposta de durabilidade muito maior do que esse Speba, muito maior do que o chinesinho, entendeu? Então, a durabilidade e a qualidade é o tipo de coisa que interfere pra caramba. Vai chiar? Pode ser jack. Vai chiar? Pode ser... Vamos pensar na guitarra, né? Não do cabo pra lá, mas na guitarra. Começa pelo jack. A análise que eu faço. Eu observo o jack. O jack tá folgado, o jack tá com pouca compressão. Eu vou ver que tipo de jack que tá ali. É um jack mono? É estéreo? Eu já vou pra Sweetcraft. É uma marca que bem bacana, né? Não eu já usei erro. também. Cara, não tem erro. Porque é difícil dar problema. Eu tenho instrumentos que chegam aqui da década de 60 pra mim. Com o jack Sweetcraft original. Compressão perfeita. Mano, excelente qualidade, né? Cara, é super confiável. É diferente de você pegar um que você põe o cabo e ele vai desmontando o jack ali dentro, entendeu? Seguindo a cadeia, você vai pensar nos potenciômetros. Os potenciômetros, ele é um material que tem uma trilha de carbono ali dentro. Essa trilha de carbono, se for peba, ela vai gastar, vai enferrujar rápido, você vai perder. Nubble, ele é selado. O potenciômetro é selado, então não entra pó, não entra sujeira ali dentro, é difícil dar pau, mas ele também é caro pra caramba. Se você for pensar nos Gotoh, Dimarzio, né, Alpha, CTS, que é o que a Fender usa, são potenciômetros já num padrão comum, né, você percebe que a cara dele é sempre igual, mas o material com que ele é feito já é um material mais legal, apesar de ter um trilho exposto, apesar de sujar, apesar de você estar suscetível a esse tipo de problema, mesmo assim compensa. São duráveis, são muito duráveis. E chave seletora, cara, é um negócio que é do cão. Se você coloca uma peba ali, você vai perceber que rapidinho, porque você tá tocando, cara, você não vai mudar a sua chave com cuidado. Eu vou para a posição 4. Não, cara, você tá tocando, você bate na chave, você só bate nela. Tem que aguentar a porrada. Se ela não aguentar, cara, o tranco, você vai ficar na mão. Você bate, ficou sem som, cara. Matou seu som. Entendeu? Então, é o mesmo princípio dos potenciômetros. Só que aí tem uma pequena diferença, né? Você não acha uma gama tão grande de marcas fabricando isso. A Gotoh é uma marca que faz ponte, que faz tarraxa, que faz captador, que faz potenciômetro, eu só não vi jack da Gotoh, mas eu acho que tem também. Então eles têm uma gama de produtos para guitarra e que são
A chave seletora também? Também tem da Gotô, né? E é super durável, cara. E compensa, em termos de relação custo-benefício, super compensa, assim, também. Super compensa. Na parte elétrica, a questão de elétrica, a gente está num país que não tem uma rede elétrica estável. Né? Então, o chiado que vem oriundo da rede elétrica é muito grande. Você tem que ter certeza que o seu instrumento está legal, porque você parte do princípio que é da sua cadeia de sinal para fora. Na sua cadeia de sinal, você é professor de setup, você tá ligado que você tem artifícios para você poder corrigir esse chiado. Exatamente. Desde que não seja do seu instrumento. Porque no seu instrumento tem correções que você pode fazer. A blindagem, por exemplo, que o pessoal sempre pede para fazer nos instrumentos. Ele é para evitar esse tipo de problema de chiado. Quando eu vou fazer a blindagem, eu já olho o aspecto geral da parte elétrica. E cara, eu tô vendo que o potenciômetro é peba, o jack é peba, o fiozinho é quase da espessura do meu fio de cabelo. Pô, não cara, dá, né? Eu já falo, cara, vamos dar uma geral aqui? Eu arranco tudo, jogo tudo fora, coloco tudo novo, cara. Até o dimensionamento do fio é pensado para aquele orifício, para aquele buraco de elétrica, né? Então a probabilidade de dar problema, a probabilidade de ser do chiado vir dali é muito pequena, né? Então aí a gente pensa da rede para lá, né? Pensa no aterramento, né? Outras questões, tem que né? se prevenir, se precaver, né? É outra pegada. Pô, mas beleza, Samuel. Cara, muito obrigado. Eu acho que é isso aí, né? Aí acho que deu pra gente passar quase tudo, né? Das modificações básicas. Acho que matou, né? E o lance assim, madeira boa, captador, questão das pontes, da substituição, tarraxa e a parte de... Essa parte elétrica aí, digamos, o jack, a chave seletora, né? É uma gama de possibilidades que você tem dentro do seu instrumento que você pode modificar num instrumento de entrada. São dicas importantes. A questão toda é você pensar num instrumento de entrada, né? Você pega o instrumento premium, geralmente ele já foi pensado numa otimização para isso. Tem como melhorar? Sempre tem. Mas o instrumento de entrada, o resultado é muito na cara. Você tem uma resposta com investimento pequeno de ganho no geral compensa ainda, demais. E até assim, quando o cara gasta uma grana no captador, se ele vender a guitarra, ele pode tirar o captador, voltar ao captador original, né? Exato. A grande questão é a seguinte, cara, eu sempre falo, o do yourself, ele é sempre válido, né? O faça você mesmo, mano, vale a pena. Se olhar o tutorialzinho ali de como fazer na internet, pegar informação, a informação nunca é demais. Só que você tem muita gente desinformada falando asneira. Né? Então tem que só tomar cuidado com isso. A dica que eu dou é o seguinte, tanto com o Fernando ou com a luthieria, entra lá, pergunta, não tem problema, a gente está aqui para poder ajudar. Porque numa situação dessa, fazer uma compra bem feita, putz, cara, pode ser uma economia animal, né, cara? Inclusive quem tiver dúvidas, pode mandar a sua dúvida aí por escrito, a gente vai respondendo assim que possível. E isso vai ajudar bastante também, né? Em relação ao que escolher, né? Qual estilo, ou sobre alguma coisa que nós falamos aqui, não ficou muito claro também. Mas, no geral, as dúvidas rolam em relação ao estilo que o cara tá tocando, o que ele vai escolher, tipo de guitarra. É tudo muito personalizado, né? Tem muita coisa no mercado, né? Vários modelos. Né? Eu conheço o Fernando já há muito tempo. Né? Então, por conhecer o Fernando, eu já sei como é que é a pegada de mão direita dele, eu já sei como é que é a pegada de mão esquerda dele, eu já sei qual o estilo de música que ele toca. Tudo isso interfere no que eu vou oferecer pro Fernando de perfeição no instrumento dele. Em termos de regulagem, né, de ajuste e de escolher o... Exatamente. Mas os acessórios para guitarra. A grosso modo, né, não conhecendo quem está nos assistindo, pensar na versatilidade é uma boa. A questão de custo-benefício, tudo isso pode ser alterado, né? Então, você compra uma guitarra que tem uma madeira legal, você pode transformar numa guitarra top com investimento pequeno, ou se quiser investir mais, tem uma guitarra premium gastando mixaria. Entendeu? Entendi. Então, pô, maravilha, cara. Bom, vamos que vamos. Mas beleza, cara. Muito obrigado, hein, Samuel? Se deixar, cara. A gente se vai deixar, ficar aqui falando. Aqui, a gente vai falando. Mas é isso aí, deixe sua dúvida. Qualquer coisa pode escrever, não tem problema, a gente vai respondendo assim que possível. E muito obrigado, cara, novamente. Valeu aí. Um grande abraço a todos. Falou. Até mais.